Agora sim, vamos começar. Bom, vamos começar. Hoje aqui o papo é entre mãe e filha. Como foi para minha mãe descobrir o que aconteceu comigo e como foi para mim contar para ela. Eu vou começar falando sobre como foi todo o processo, depois do que eu vivi, ter coragem de contar para ela. Nem todo mundo acho que sabe da minha história, né? Isso daí eu vou até fazer uma live amanhã, já marcamos. Mas, independente disso, acho que a gente pode interromper essa parte para pular para a parte de quando eu contei para minha mãe. Quando eu contei para minha mãe, já tinha passado anos do que tinha acontecido. Ela sempre teve problema com depressão, né? E eu me sentia muito preocupada com ela. Inclusive, esse foi um dos motivos de eu não ter contado antes. Ela sempre me orientou em termos de sexualidade, né? Então, sempre orientou a mim e meus irmãos. Ela trabalhava bastante com a gente com alguns livrinhos que ela tinha, mas nunca falava sobre abuso sexual, né? E quando aconteceu de eu ter sofrido, desculpa, pessoal, tô pondo para carregar o celular. Quando aconteceu de eu ter sofrido esse abuso pelo meu próprio pai, eu fiquei em choque. Na realidade, eu fiquei muito em choque, assim, porque eu lembrava de tudo que minha mãe tinha falado, então eu tinha consciência do que estava acontecendo. Muitas crianças não têm consciência do que acontece. Eu tinha consciência do que estava acontecendo e eu tinha consciência de que o que estava acontecendo era errado. Mas eu não tive coragem de contar para minha mãe, porque na época ela estava de cama com muita depressão. E eu sempre fui uma criança muito introvertida, muito tímida. E não sabia o que fazer. Então eu resolvi me calar. E com isso os anos foram passando e eu fui mudando minha personalidade e tudo mais. E a minha mãe foi melhorando, né, em aspectos psicológicos, né, da depressão, mas eu não via uma brecha para contar para ela. Eu não tinha coragem, eu não tinha essa coragem de contar para ela, sabe? Para mim era muito difícil, eu não sabia como ela ia reagir, eu não sabia como abordar o tema. Então foi extremamente complicado. E eu vim guardando isso dentro de mim, mas com essa vontade de contar para ela. Então, chegou um certo período da minha vida que ela me contou uma coisa que mexeu muito comigo. Que ela virou para mim e falou: Andressa, se alguma coisa te acontecer, se seu pai fizer alguma coisa com você, você me avisa. Porque ele comentou uma vez comigo, enquanto estávamos casados, que ele tiraria a sua virgindade com o dedo. Nesse momento eu entrei em choque, porque já tinha acontecido. Eu entrei em choque, eu tô até arrepiada agora. Eu entrei em choque porque já tinha acontecido. E mesmo assim, eu não consegui contar, porque aí eu pensei, se eu contar, ela vai se sentir culpada de não ter me falado isso antes. Então eu resolvi me calar mais uma vez, erradamente. Por isso mesmo que a gente está fazendo esse vídeo agora,
para as pessoas que sofreram ou não sofreram entender o que se passa na cabeça de quem sofreu isso, né? A nossa mãe é algo sagrado para a gente. Minha mãe é uma pessoa sagrada para mim. Eu jamais quis magoar ela em alguma parte da minha vida. E isso para mim era uma coisa que iria magoá-la demais. Então eu resolvi poupar ela durante muito tempo. E fui fazendo minhas terapias, acompanhando, mas também nunca tive coragem de contar para psicólogo algum o que tinha acontecido comigo. Eu me abri para pouquíssimas pessoas. E nem minha amiga, que eu ficava na casa dela para me proteger dele, sabia disso, né? Só que chegou uma certa idade que eu morava aqui em São Paulo, minha mãe resolveu vir me visitar, era a época do Natal, e eu conversando com o meu ex-namorado, ele falou para mim: Andressa, eu acho melhor você abrir isso com a sua mãe, você sofre sozinha, em silêncio, você tem que dividir isso com ela, ela tem que saber o que acontece com você, porque ela é sua mãe, afinal das contas, né? E eu me lembro muito bem, assim, do dia que eu contei para ela. A gente estava no carro, eu estava dirigindo, e eu fiquei ensaiando na minha cabeça enquanto ela conversava, porque ela gosta muito de conversar e eu não estava prestando muita atenção no que ela estava falando. Eu só estava sentindo aquele frio na barriga, né? Aquele frio na barriga de como abordar o assunto, como falar isso para ela. Esse processo, para mim, foi muito difícil de botar para fora para minha própria mãe, de saber, de pensar o que ela ia sentir, o que ela ia fazer, se ela ia me questionar por que eu não contei na época, por que eu me calei por tanto tempo. Então eu estava ali no carro só pensando em um monte de coisas. Será que eu conto? Será que eu não conto? Eu parei o carro, virei para ela com muito, muito medo e receio. Era um nó na garganta, um frio na barriga gigantesco. Era como se eu tivesse numa montanha russa sem o cinto. Essa sensação que eu senti naquele momento. Então eu parei o carro, porque eu estava dirigindo, e eu virei para ela e falei: mãe, eu tenho que te contar uma coisa que aconteceu. E ela, sem saber o que eu estava para dizer, falou, rindo, né? Conta. E aí eu falei: meu pai me abusou, aconteceu em tais datas, faz tanto tempo, eu resolvi não te contar por causa disso, disso, daquilo. Eu não gostaria que os meus irmãos soubessem, porque eu acho que eles não vão acreditar em mim, porque já se passou muito tempo. Eu não sei se você acredita em mim, mas eu tô te contando porque você é minha mãe e eu acho que você deve saber. Então, assim, a mensagem que eu deixo para as meninas que passaram ou vão passar por isso: fale com a sua mãe na época. Não tenha medo. Quanto mais tempo passa, parece que mais difícil fica de falar. E a gente nunca sabe qual vai ser a reação do próximo. E nem tem como saber, porque cada um tem a sua cabeça, tem a sua mentalidade. Mesmo que a pessoa não esteja preparada, sua mãe é sagrada, como eu já disse. Você tem que contar para ela, você tem que se abrir, você não tem que ter vergonha. Eu tinha muita vergonha, sabe? Até hoje, a minha mãe sabe, ela está aí para dizer, até hoje eu tenho vergonha de me abrir sobre o tema sobre relações sexuais. Meus irmãos o fazem e minha mãe
também com tamanha naturalidade e eu ainda não consigo fazer isso com ela, com os meus irmãos, né? Então, isso sempre foi muito difícil comentar com a minha mãe. Mas a nossa mãe tá aqui para nos proteger, para nos acolher, nos defender. A gente não pode tirar isso da cabeça em momento algum. E quando eu contei para ela, eu lembro que ela chorou. Ela chorou bastante. E eu me senti culpada de fazê-la sofrer também. E ela me encorajou a contar para os meus irmãos. Que essa parte não foi muito boa, mas fica para uma outra live. Mas agora eu quero dar voz a ela, porque essa live é especialmente para a gente entender o aspecto da outra pessoa ao receber a notícia da própria filha, né? Ou de uma parente que seja, né? Nesse caso é a minha mãe. Então eu vou abrir para ela poder falar. Bom, eu falo que acho que o choque foi tão grande que eu nem me lembrava que eu tinha chorado, eu não lembrava o local onde eu fiquei sabendo. Eu fiquei em estado de choque. E por algum motivo isso ficou lá dentro da minha cabeça, porque eu não consigo lembrar, eu só lembro de olhar para fora do carro e não acreditar, né? Você escuta, mas a ficha não cai, porque era o pai dela, né? E por mais que a pessoa tenha seus problemas, eu como assistente social sei que isso acontece, eu sei que acontece muito dentro de família, de pessoas amigos da família que estão ali no ambiente da criança. Eu sei de tudo isso, só que a teoria na prática é diferente. Quando a sua filha fala isso para você, a vontade é pegar a sua filha, seu bebezinho, e colocar no colo, né? E abraçar, e depois do susto vem assim a culpa, né? Eu não consegui proteger minha filha. Então a gente se cobra. Por mais que eu não pudesse estar lá, porque era visita, já era divorciada, você se culpa, não tem. A gente quer proteger o filho. E depois vem a revolta, né? Como aquela pessoa ousou tocar na minha filha. Então, é uma série de sentimentos que você sente tudo misturado e, ao mesmo tempo, você tem que perceber que o foco não é você. O foco é seu filho. O seu filho passou por aquilo, o seu filho precisa da sua ajuda. Então, o que eu podia fazer para ajudar minha filha, né? Porque eu não pude protegê-la, mas o que eu podia fazer para ajudar? Então, eu queria ter ido à justiça, eu cheguei a procurar um juiz durante um seminário, a perguntar para ele o que eu, como mãe, poderia fazer para ajudar minha filha. E ele me disse, a senhora não pode fazer mais nada, a senhora pode pegar a sua filha e dar todo o carinho e atenção para ela, porque a Andressa já era maior de idade e eu, como mãe, não podia fazer mais nada mesmo. Então, assim, é muito difícil a gente reconhecer sinais, né? Por mais que eles estejam ali presentes, eu estava doente, estava muito doente. Eu estava imersa, eu estava com depressão profunda. Mas mesmo assim, os sinais não são tão claros como a gente diz, né? Cada criança reage de uma maneira e a gente acaba vendo algum sinal e achando que é por uma determinada outra coisa. A Andressa começou a ficar revoltada, a responder. A Andressa sempre foi uma ótima filha, super boazinha, não me dava trabalho nenhum.
E ela começou a me responder, começou a ficar revoltada. Mas aí a gente pensa, ah, não, 13 anos, está começando a ficar adolescente. A gente sempre vai achar uma justificativa mais plausível, porque na cabeça da gente não passa que em momento algum que um pai seja capaz de fazer isso. Esse comentário que ele chegou a fazer e que eu disse para a Andressa, ele fez, a Andressa era bebê de colo, ela não andava ainda. E ele estava bêbado e falou isso para o meu irmão e para mim. Na hora que nós ouvimos, ficamos em choque. E eu já tinha problemas de relacionamento, pensava em me divorciar. Eu não fiz isso e eu fiquei observando na época, para ver se eu via algum sinal de que ele ia fazer alguma coisa com as minhas filhas. E nunca vi nada. Então, eu tirei da minha cabeça. E esqueci completamente, porque foi só aquela vez, achei que fosse uma brincadeira de muito mau gosto. Eu não lembro de ter falado para a Andressa isso, se o pai dela fizesse, mas com certeza eu devo ter falado em algumas ocasiões. Mas acabou ficando no esquecimento, sim. E na hora que ela me contou, foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. Isso tinha passado quase 23 anos, e eu lembrava da frase exata que ele tinha falado, até hoje eu lembro. E aí vem mais culpa ainda, porque você fala, mas você sabia disso? Mas a gente não sabe, a gente não sabe quando a pessoa está falando sério, a pessoa está brincando. A coisa é tão fora do normal que você, por mais que a pessoa fale para você que vai fazer isso, você não vai acreditar, porque isso é muito sólido, né? Então, foi muito difícil. O que eu lembro quando a Andressa contou até hoje, o que ficou, foi eu ter lembrado disso e falar para os irmãos, porque nós somos uma família. E eu tenho uma outra filha, uma filha mais nova que ela, que veio depois da Andressa. Então, teve mais essa preocupação. Será que ele fez a mesma coisa com a minha outra filha, que é a irmã dela? E foi isso. Até hoje é difícil para mim, né? Não é à toa que eu bloqueei esse momento dela ter contado. Ela agora está tendo coragem de expor, mas muita coisa ela ainda não consegue falar, como ela mesma disse, ela tem muita dificuldade. E eu sou aqui para ouvir. E ela sabe o quanto eu quero saber de tudo que se relaciona à vida dela. E o que ela precisar é o que eu vou estar aqui para apoiar. Porque eu acho que a nós, mães, a gente tem um instinto protetor natural, mas nem sempre a gente vai poder estar lá. Nem sempre a gente vai enxergar os sinais. Então, cabe a nós acolher o filho. Por mais difícil que seja, tem horas que eu não consigo ver depoimentos da Andressa, porque dói em mim. Né? Ferir um filho da gente, feriu muito pior do que se ferisse a nós mesmos. Então, estar aqui falando para vocês é difícil, a Andressa sabe que para mim é difícil falar em público, mas é o que eu posso fazer, são pequeninas coisas que vai ajudar a minha filha a se sentir melhor. Não dá para mudar o fato, mas dá para a gente construir uma nova relação de agora em diante, né? O que a gente vai fazer com o que aconteceu com você, Andressa? E é o que ela achou agora. Eu vou ajudar outras pessoas. É transformar a experiência horrível, pavorosa, em algo útil, né? Que é o que a gente pode fazer. Como mãe, eu não sou perfeita, tenho meus problemas emocionais, meus problemas de depressão, mas eu vou até o fim do mundo. Por um filho meu, eu faço qualquer coisa. Então, é o que a gente, como mãe, tem que fazer. Não adianta a gente ficar se culpando. Por mais que eu tenha sentido isso na época, hoje eu tenho a tranquilidade de saber que eu não poderia ter evitado. Eu não tinha como estar lá. Se eu soubesse, é claro que eu já entraria na justiça e proibiria o acesso dele à Andressa.
na época, mas eu não sabia, eu não tinha elementos nenhum para justificar a não visitação. Por Ah, mãe, sorte, tá? por isso que é muito importante a mensagem que eu estou passando aqui para as vítimas. Falem com suas mães quando acontece. Fale com suas mães quando acontece. Porque senão acaba sendo tarde demais. Exato. Apesar de toda a minha luta aqui para que esses projetos de lei sejam aprovados, eu sei que está acontecendo alguma coisa com você agora, nesse exato momento, e que essa lei, quando for aprovada, não vai caber a você, não vai te acolher. Conte para sua mãe. Pode continuar, mãe. Sim, porque se ela tivesse me dito na época, eu teria entrado na justiça e proibido a visitação. Eu trabalhei como perita judiciária no Tribunal de Justiça em Vara de Família, eu sabia disso. Eu atendia crianças com suspeitas, mas eu percebia muitas vezes que o caso não acontecia, né? Então, assim, a gente tem meios de impedir, mas impedir que continue, né? No caso da Andressa, eu não teria como estar lá, eu confiava em pessoas que estavam, mas não passa na cabeça da gente que nosso filho está em perigo nesse sentido. Mas se eu soubesse antes, eu poderia ter feito alguma coisa. Por sorte, o pai dela não insistiu nas visitas. Ela não queria mais ir e ele respeitou, né? E ela não foi. Ela ficava comigo nos dias das visitas. Mas eu não sabia porque ela não queria ir também, né? Hoje eu sei por que ela não queria. Mas na época eu não sabia e não me passou pela cabeça que fosse esse o motivo. Pessoas que fazem esse tipo de coisa ficam muito impunes, porque a pessoa, a vítima, ela também sente vergonha, ela sente vergonha de falar de um assunto tão delicado que é o sexo, né? Ainda é muito tabu na nossa cultura, né? Na nossa casa, eu quis que isso fosse uma coisa vista com mais naturalidade, eu e meus filhos, mas a Andressa já tem essa dificuldade. Então, é difícil para uma criança, por mais que ela saiba que é errado ou certo, falar algo assim. Se na família ela não tem essa abertura. A Andressa, mesmo tendo, ela não conseguiu. É muito difícil. E é muito difícil a gente receber essa notícia e não ter o que fazer. E foi assim que eu fiquei. Eu não podia ajudar minha filha. Até então ela não conseguia falar com ninguém e agora ela está, para mim, é um passo muito importante que ela está dando agora. Por isso eu resolvi, depois de muito pensar, depois de descobrir coisas, abrir o jogo, o que foi um processo muito difícil. Meu marido sabe, depois que eu expus a minha história, até hoje eu não estou comendo direito, é muito difícil falar sobre isso. Parece que quanto mais o tempo passa, mais difícil fica de se abrir e de se falar. Você fica fechado como uma concha. Aquela concha que você não consegue abrir, como se fosse uma lagosta, que você tem que martelar para abrir, sabe? Se você conta na hora que aconteceu, você pode evitar muitas coisas, assim como eu. O que eu podia fazer então para me sentir melhor, né? O que eu podia fazer então? Eu sou cristã e eu oro muito. Eu oro muito. Independentemente de religião, a gente acreditando em Deus, né? Ou não, tem gente que não acredita. Mas eu acho que a gente tem que. Eu comecei a pensar muito, pela minha frustração, eu comecei a pensar muito em outras pessoas que passam pela mesma coisa que eu. E por isso eu resolvi montar o grupo e lutar juridicamente pela causa. Quero lutar pelas pessoas, por isso que eu chamei minha mãe aqui,
para me acolher, para acolher essa minha causa também, para mostrar para as mães que se culpam, porque já tiveram mães que vieram conversar comigo se culpando, por que não viu, por que não conseguiu proteger a própria filha. Minha mãe é um próprio exemplo disso, ela mesma disse, trabalhava na área, sabia todos os sinais e não conseguiu ver. Eu parei de ir para a casa do meu pai, parei de falar com meu pai do nada. E ela não conseguiu ver, ela preferiu enxergar outra coisa, porque, como ela mesma disse, isso não passa na cabeça, é uma coisa muito absurda. Então, a mensagem que fica aqui são duas, da minha visão e da visão da minha mãe. Da minha visão, conte o mais rápido possível, não tenha vergonha. Não tenha medo do que sua mãe, seu pai vão achar, seu avô. Conte para a pessoa que você mais tem liberdade, mais tem afinidade, mais conte, não se cale. E pelo lado exposto pela minha mãe, mães, não se culpem, a culpa não é de vocês. Minha mãe tinha 1000 experiências, poderia ter me perguntado por que você parou de falar com seu pai? Por que você não está mais querendo visitar ele? E ela resolveu não fazê-lo, porque estava doente, porque simplesmente achou que era coisa de adolescente. Então, mães, também fiquem atentas, não deixem de perguntar, não deixem de conversar com seus filhos, né? Eu não culpo minha mãe, de modo algum, a gente já conversou muito sobre isso. A princípio, quando ela me falou dessa fala do Eduardo, né, para mim foi uma coisa premeditada. No início, eu culpei muito ela, sem ela nem saber sequer que tinha acontecido alguma coisa. Mas depois eu fui entendendo, depois que eu fui mãe, você vai entendendo algumas coisas, né? Que você vai compreendendo algumas coisas e vai sabendo lidar melhor com seus sentimentos. Por muito tempo eu carreguei esse ódio, essa revolta, e a gente tem que saber se libertar, tem que saber perdoar, tem que saber que o ser humano é imperfeito, tem que saber que sua mãe, minha mãe, no caso, não fez o que fez de propósito, obviamente. O real problemático, o real criminoso dessa história é sempre o abusador. A gente tem mania de sempre culpar a gente mesmo, né? No meu caso, eu me culpar por não ter falado, e ter acontecido com mais gente. No caso da minha mãe, ter se culpado por não ter percebido alguns sinais. Mas a real culpa de tudo isso está no abusador, né? Em quem faz essas coisas. E por isso eles têm que pagar. E essa é uma rede, é um grupo que eu montei com muito carinho, assim, para não ser um grupo qualquer, que nem tantos outros que existem, que as pessoas só falam, só se abrem. Eu quero mesmo, o intuito desse grupo é a orientação das pessoas, é o acolhimento das pessoas. Eu estou ficando muito feliz que tem muitos psicólogos já se voluntariando para fazer um primeiro atendimento aí para muitas famílias. Eu mesma conversei com várias e tive um retorno muito bom. Quando eu me abri, quando eu me expus, foi uma coisa terrível para mim, um sentimento terrível para mim, porque você acaba revivendo tudo que você passou. Mas eu senti que foi muito bom o acolhimento. E foi daí a ideia que eu tive de montar esse grupo diferenciado. E então, eu venho batalhando por isso, tá? Eu quero dizer para vocês que a gente está aqui nesse grupo para unir forças, sim, tá? E a gente está aqui para que vocês sejam acolhidas. Pessoas que não passaram por isso, que
que possam aprender com a gente, tá? Com o que a gente tem a agregar aqui a esse grupo, para carregar para o resto da vida. Porque, como minha mãe disse, e eu já disse em outras entrevistas, esse é um assunto que é um tabu, e sendo tabu, é muito mais difícil ser falado. Então, minha luta é para que esse assunto pare de ser um tabu, para que as pessoas possam ser ouvidas, acolhidas pela sociedade e que a justiça possa ser feita sempre. Mãe, você tem mais alguma coisa a dizer? Eu queria dizer para as pessoas que passaram por isso, como você disse, se ela não tem coragem de falar para os pais, procure um adulto, uma pessoa que você confie e se abra com essa pessoa. Permita que ela seja o mediador, né, para que dê condições para sua mãe ou seu pai, quem for a pessoa responsável por você, lutar e impedir, te proteger, coisa que eu não pude fazer por não saber. E queria também dizer para quem passou por isso, que quando um pai ou uma mãe tem uma reação que você não espera, porque o certo é ser acolhida, procure entender que é difícil também, porque o pai e a mãe não sabem o que fazer com aquela informação, a gente fica num limbo, é uma sensação horrível, horrível. E então, às vezes, o pai e a mãe vão precisar de tempo também. Então, eu peço para os pais, procurem, por mais que esteja sendo difícil, que teu mundo tenha desabado, procure apoiar seu filho. Naquela hora, ele está precisando, às vezes, somente de um abraço, de uma palavra de carinho. Não é muito. Ele precisa daquele abraço do pai, da mãe, que vai proteger, né? O que faltou quando ele estava ali diante do abusador. Então, eu estou aqui à disposição, se alguém precisar, no que eu puder auxiliar também, eu estou à disposição. E é isso. Então, tá bom. Encerramos?